Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Curva a tua cabeça, fecha seus olhos em nome de Jesus, reverência à palavra do Senhor. Pai, nós te pedimos nessa noite, Senhor. Nós vemos o Senhor falar conosco desde o começo desse culto, Pai. E estamos sentindo a tua presença. Mas eu te peço nesse exato momento que através dessa palavra o Senhor venha falar com a tua igreja, venha falar com os teus filhos, venha manifestar a tua presença, Senhor, e falar com a tua igreja nessa noite, derramando a tua santa presença, a tua graça, o teu poder, repreendendo qualquer impedimento, Senhor, dentro dessa palavra. Fala com a tua igreja, fala com os teus filhos, fala com o teu povo nessa noite, em nome de Jesus, através dessa palavra. Que essa palavra possa ser como uma semente no coração deles, plantada, Senhor, que venha enraizar, crescer, para que dê muitos frutos para a honra e glória do teu nome. Fala com a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor. A palavra de Deus, amados, que nós vamos ler, está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, que vai dizer assim: o nascimento de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco do nascimento daquele que se entregou a vida por nós. Às vezes na Santa Ceia você sempre vem e vê falar sobre a morte do Senhor, o sacrifício que Ele fez para nossas vidas. Mas o Senhor nessa noite colocou essa palavra no meu coração, a partir do nascimento dele, que vai dizer assim a palavra do Senhor: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado ou se deitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. Mas José, sua esposa, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava-se nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado do Espírito Santo. Aleluias. Ela dará à luz a um filho, que lhe porás o nome de Jesus. Aleluias. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele lhe chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer o que, igreja? Deus conosco. Diga glória a Deus. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto não deu à luz a um filho, a quem lhe pôs o nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Pare um minutinho para você entender o que Deus quer dizer nessa noite. Como eu disse, o costume às vezes é sempre da gente falar um pouco da morte do Senhor, da entrega ali na cruz e da ressurreição dele. Mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra do nascimento. E Deus quer falar um pouco, amados, dos obstáculos que Jesus sempre passou pelas nossas vidas. Você vai entender dentro dessa palavra que no decorrer, desde quando ele vai nascer, desde quando é para ele gerar, é para ele nascer, já vinha um obstáculo para ele salvar as nossas vidas. Para a gente entender nessa noite que o Senhor Jesus pagou um preço desde o nascimento para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Senhor prepara uma mulher, uma virgem chamada Maria, com seu esposo José, se preparando ali para o dia dos dois, ou seja, para a noite daquele casal. Mas a palavra de Deus diz que José percebe que Maria está grávida, antes de, a Bíblia diz, coabitado ou se deitado com Maria. E a Bíblia diz que naquele tempo era vergonhoso, desonroso. José logo pensa, por ser um homem justo, temente a Deus, ele pensa: não vou sair contando para ninguém ou defamar ela, vou sair secretamente, vou deixar minha esposa, vou largar ela e vou partir secretamente. Mas naquela mesma noite que ele se deita para dormir, o Senhor envia um anjo, amados, através de um sonho, e fala com José e desperta José: José, desperta, porque o que está acontecendo na tua esposa
vem do céu, é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, já vem um obstáculo que aparece para José como se fosse uma traição. José logo pensa, ou seja, na natureza humana, Maria traiu ele, se deitou com outro homem, ou seja, e desonrou aquele homem, desonrou José. Um casal que era, ou seja, preparado pelo Senhor. Mas José logo pensa, então eu vou sair secretamente, não vou difamar ela. Ele pensa, não vou se abaixar ao nível dela que me traiu e vou partir secretamente. Mas naquela mesma noite Deus manifesta um anjo ali e fala com José em sonho. E fala, José, acalma, desperta. O que está gerando nela veio do Espírito Santo de Deus. É preciso que aconteça, é preciso que gere nela o que está acontecendo. Será que José entendeu? A Bíblia vai dizer que entendeu, mas nem sempre a gente entende as vontades do Senhor. Nem sempre a gente entende como que o Senhor está agindo ou como que Ele vai agir. Nem sempre a gente entende qual que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas a Bíblia diz que José então desperta e resolve, ou seja, crer naquilo que Deus falou para ele em sonho. José, a Bíblia vai dizer mais adiante, volta lá para você entender melhor. Versículo 20, versículo 19, perdão. Mas José, sua esposa, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, José percebe que é largar, deixá-la para lá. Vai surgir um obstáculo, porque se José para agora e deixa Maria secretamente parte, pode interferir nos planos do Senhor, pode interferir nos projetos que Deus tem para o mundo, para a nação que vai acontecer agora. Pode interferir, então Deus envia um anjo para interferir no meio daquele que pode ser um problema ou situação e resolver tudo aquilo para gerar o Filho de Deus. Ou seja, Deus sempre a prepara a propósito para abençoar as nossas vidas. Deus sempre resolve o problema se é sobre salvação para as nossas vidas. O anjo aparece a José e diz, José, não deixe tua mulher, porque é propósito do Senhor, é o que está gerando nela, vem do Espírito Santo. Não largue, não deixe, não pode isso acontecer, José. A Bíblia diz que ele acorda rapidamente e crê naquilo, ou seja, acredita. Ele recebe o que Deus falou para ele, ele resolve a crer, acreditar e confiar. E permanece com Maria, crendo que é propósito de Deus, crendo que vem do Senhor. Sempre que Deus tem propósito na nossa vida, ou seja, Deus não vai deixar o inimigo impedir. Deus tem propósito de salvação para o mundo, Deus não deixou o inimigo parar. Eu creio que o inimigo trabalhou na mente de José e disse, deixa, porque assim vamos interferir nos planos do Senhor, porque assim vamos tentar parar o nascimento daquele que vai salvar o mundo, porque assim é a forma que nós vamos agir e vamos parar o nascimento daquele que vai salvar essa nação. Ou seja, desde o nascimento Satanás já vinha preparando planos. Desde o nascimento Satanás já vinha preparando, já tinha um objetivo de tentar parar. Mas o Senhor já manifesta um anjo e conserta tudo. Ou seja, está gerando Jesus no ventre da mulher, e Satanás já está tentando parar o propósito de salvação para o mundo. Satanás já está tentando parar o propósito de salvação para a minha e para a sua vida. Está gerando, mas Deus fala, José, o que está gerando aí vem para salvar o mundo. Desperta, José, desperta, crê naquilo e continua o propósito até aquele filho nascer. E continua o propósito dando certo, até que se realize o nascimento daquela criança. E a Bíblia diz que José não tocou na esposa antes que nascesse aquele filho, para que todos tivessem a certeza que aquele filho vinha do Senhor, que aquele filho era Jesus o Salvador. A Bíblia diz que o anjo falou, o nome dele será chamado Jesus, porque ele vai salvar do pecado, ele vai livrar do pecado. E mais à frente a Bíblia vai dizer no versículo 23, eis que a virgem conceberá, diz o profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, aleluia. Enquanto tudo isso acontecia, amados, eu fico imaginando a batalha espiritual que havia no mundo espiritual. O que deve estar acontecendo? Porque tudo está parecendo que vai dar errado. O propósito do mundo espiritual é Deus nos salvar, é Deus enviar um único filho, porque esse foi o propósito. Ele não quis que sejasse um profeta, que sejasse Moisés, Isaías. Ele não quis que sejasse um profeta na cruz no lugar do filho, ou seja, mas que sejasse o único filho. E nesse propósito o diabo tenta parar. E como está o mundo espiritual nesse momento? Ou seja, já envia batalha contra o propósito de salvação desde o começo.
Desde quando se inicia tudo? Desde quando que é para o Filho vir para a terra? Porque a Bíblia diz que o Senhor se encontrava no céu, na direita do Pai. Ou seja, tudo é preparado para Ele descer. E quando Ele vem, já vem um obstáculo. Já Satanás que ele é querendo colocar uma separação para interferir no propósito de salvação da igreja. Mas Deus vai lá e resolve tudo. Porque se fala de salvação para a tua vida, Deus sempre vai dar um jeitinho para te salvar. Você pensa que veio aqui por acaso? Não. Deus te trouxe nessa noite para falar de salvação para a tua vida. Muitas vezes eu penso, eu estou fazendo. Não, é propósito de Deus se cumprindo em mim e se cumprindo na tua vida para a glória dele. Aleluia. Às vezes eu penso que está acontecendo por acaso. Não, tudo é propósito do Senhor nessa noite. Aleluia. A Bíblia vai dizer mais para você entender, amados. Versículo 24: despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, lhe recebeu a sua. Ele fez o que? Como se ordenara o anjo do Senhor. Na nossa vida, Deus sempre vai falar de salvação enquanto você existir nessa terra. Você que tem propósito de salvação na tua vida, Deus sempre vai falar com você aqui. Mas cabe a nós receber o que Deus falou. Despertado José, ele fez o que o anjo lhe falou. Ele recebeu, ele creu, ele acreditou. Ou seja, ele se apegou ao que Deus falou para ele. A Bíblia diz que José se apegou ao que o anjo falou e ele acreditou. Cabe a mim se eu vou me apegar o que Deus está falando para mim hoje. Cabe a mim se eu vou me apegar ao que Deus quer, o propósito de salvação para mim hoje. Deus não invade, Ele não obriga, mas Ele fala. Deus não invade, Ele não obriga, mas Ele alerta o mundo, amados. Ele nunca vai te obrigar a buscar Ele, mas Ele sempre vai nos alertar, principalmente por sinais. É o que está acontecendo aí fora, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Quem diria que um dia nós ia ter que adorar o Senhor assim? Quem diria que um dia a casa do Senhor ia ter limite para entrar pessoas? Quem diria que um dia nós ia ter limite para dias para buscar e dias que não pode buscar o Senhor? Quem diria que ia chegar um tempo como esse que a gente está vivendo hoje? Quem diria que a gente ia enfrentar enfermidades como enfrentamos hoje? Quem diria que a gente ia enfrentar pestes, pragas, terremotos, é tudo que o mundo passa hoje? Mas tudo está ali avisado já faz um bom tempo atrás. Eu e você, nossa geração de hoje, nem pensava em nascer, mas já estava avisado. Já estava anunciado o que acontece tudo hoje. Esse culto neste domingo hoje já estava preparado pelo Senhor e eu nem sabia. Eu e você nem sabia, mas já estava preparado por Ele. Propósito de Deus de salvação, Deus sempre vai dar um jeito para tocar nas nossas vidas. Diga glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu abreviei um pouco a palavra, mas a Bíblia vai dizer, amados, que surge o nascimento do Senhor. E Jesus, ao nascer, a Bíblia vai dizer que Deus envia anjo para falar com José novamente. Diz: José, pega o teu filho, porque os pensamentos do rei Herodes não é bom a teu respeito. Pega o teu filho e a tua mulher e foge. Foge para Belém, para o Egito. Foge para o Egito, perdão. Porque os pensamentos de Herodes não é bom a teu respeito. A Bíblia diz que antes ele recebe uma visita de 3 magos, que vai visitar e vai adorar e ofertar para o Senhor. Só destacando um ponto aqui, hoje o que é mais criticado na igreja é a oferta. Jesus já nasceu recebendo oferta, amados. Os primeiros habitantes da terra, os filhos dos primeiros habitantes da terra, já ofertaram o Senhor com o seu melhor, Abel e Caim. Jesus já nasce e já corre pessoas, magos riquíssimos, para correr e ofertar ao Senhor. Só abrindo um parênteses, é o que é mais criticado hoje na obra de Deus. Quando a gente quer dar o melhor para Deus, o diabo sempre se levanta contra as nossas vidas. E eu preciso vigiar, porque isso é bíblico. Eu preciso atentar, porque isso vem da palavra do Senhor. Aqueles magos visitam e levam ofertas para Jesus Cristo, mas o rei Herodes sabe que está para nascer um Salvador, e o rei não se agrada daquilo e se prepara para saber onde ele vai nascer, e quer saber o lugar onde ele vai nascer. Ele quer saber pelos magos agora: quando visitar, volta e me avisa onde vocês achou ele, aquele que nasceu, aquele que vai nascer. Mas a Bíblia diz que o Senhor adverte aqueles magos para eles não voltar, e Herodes se enfurece e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo naquela redondeza, sobre ali Belém, as cidades perto. Foi o dia que o profeta diz, lá no versículo 18 do capítulo 2, diz assim, ó:
ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos, inconsolável, porque não mais existia.